eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado, sanções ou FEC. Me parece que quem vai ser o bode expiatório disso aí, como exemplo, vai ser o Alexandre de Moraes. É como se os Estados Unidos estivessem olhando, quem vai ser o juiz no mundo que a gente vai pegar para sancionar e para dar como exemplo para todos os outros países, inclusive para a gente aqui internamente? Aquele careca lá do Brasil. Segunda coisa, se essa reunião fosse apenas e tão somente para tratar de organizações criminosas, tráfico, terrorismo, etc, etc e tal, por que que a pessoa enviada seria o coordenador de sanções do Departamento de Estado? Por que que ele não enviou o Maurício Caroni, eu acho que é o nome dele, que é o chefe do Departamento de Estado para a América Latina? E é um dos responsáveis, inclusive, pela decretação do Trem de Aragua como organização terrorista. Por que que não mandou esse cara que assinou lá o decreto considerando o Trem de Aragua terrorista? Por que que não mandou esse? Por que que mandou o chefe de sanções? Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? A informação do Jamil Chad, assim, a gente vai ter que esperar aí, pelo menos amanhã e depois, para ver o que que aconteceu de fato, né? Eu só estou dizendo, eu estou analisando aqui as circunstâncias e estou colocando vocês para analisarem as circunstâncias comigo. Primeira coisa, quem deu a informação foi o embaixador ainda nomeado na era Biden. E segundo, por que que estão mandando o chefe de sanções e não o cara envolvido diretamente com a América Latina, o cara que estava envolvido lá com a classificação do Trem de Aragua como organização terrorista? Por que que não mandaram esse cara? Então, assim, eu estou dando argumentos plausíveis, razoáveis, para considerar seriamente o que o Eduardo Bolsonaro está falando. E como nós todos sabemos, o Eduardo, sim, ele fala com autoridades do Departamento de Estado. Então, por que que eu haveria de acreditar em Jamil Chad? O Jamil Chad parece estar fazendo ali mais um wishful thinking. Ele tem um desejo de que não seja isso. É como se ele estivesse pensando, olha, meu Deus do céu, tomara que não seja isso, tomara que não seja para sancionar o Alexandre de Moraes. É um desejo, me parece que é mais um desejo do Jamil Chad e não uma análise real do que está realmente acontecendo. Vocês estão entendendo? E caso realmente se concretize isso que o Eduardo Bolsonaro falou, de que realmente ele vai para ouvir autoridades brasileiras, para ouvir pessoas, no caso, ouvir até mesmo uma vítima, que seria o próprio Bolsonaro, essa divulgação me parece que é um recado. É, ao mesmo tempo, uma, digamos assim, uma tranquilização ao povo no sentido de que, olha, nós não esquecemos de vocês, estamos agindo aqui, e também um recado para as autoridades que estão sendo colaboracionistas do regime. É como se deixassem ali mais um bilhetinho dizendo: nós não esquecemos de vocês, estamos indo aí sim, e vamos procurar saber, sim, mais sobre o Alexandre de Moraes. Estamos sim enviando o nosso chefe de sanções. Olha o cargo do homem que está indo, gente. Olha o cargo dele, coordenador de sanções. Por que que o coordenador de sanções vai estar indo para ver terrorismo, tráfico? Coordenador de sanções é para discutir sanção. Será que eu estou ficando maluca? Então isso me parece claramente um recado, dizendo, olha, estamos olhando vocês, estamos tendo problema aqui nos Estados Unidos também com juízes ativistas. Aqui ainda é ativismo. No caso do Brasil, a coisa já passou do ativismo, já passou a ser prática de crime mesmo, crimes judiciais. Aqui nos Estados Unidos ainda é um ativismozinho político. Então eles estão vendo que o Brasil é um caso ainda bem sucedido de domínio judicial. Política dominada pela justiça. E na minha percepção, aí é uma análise minha, tá? É uma opinião minha.
na minha opinião, eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado sanções ou FEC, que são aquelas sanções financeiras internacionais, para dar de exemplo não apenas aos juízes dos Estados Unidos, ativistas, para que eles não se metam à besta de fazer a mesma coisa, como também usar o Alexandre de Moraes como aviso para a União Europeia. Me parece que quem vai ser o bode expiatório disso aí, vai ser pego como exemplo, vai ser o Alexandre de Moraes. É como se os Estados Unidos estivessem olhando, quem vai ser o juiz no mundo que a gente vai pegar para sancionar e para dar como exemplo para todos os outros países, inclusive para a gente aqui internamente? Aquele careca lá do Brasil. Melhor exemplo. Melhor exemplo. Eles não se dão, hoje em dia, esse governo do Trump não se dá nem com o governo brasileiro. Aliás, é cheio de reservas, né? A aproximação do Lula com a China, navio iraniano, o Lula querendo dar um chega para lá no dólar, querendo tirar o dólar das transações comerciais. Então não tem por que os Estados Unidos quererem ali ficar babando o ovo do Lula. E o mercado brasileiro nem é tão importante para os Estados Unidos assim, a ponto de querer ficar babando sobre. Eles vão fazer isso com o Alexandre de Moraes e não vão sentir nada de volta. Só vão ter vantagens fazendo isso. Porque vão mandar o recado para o judiciário do mundo todo e daqui, internamente dos Estados Unidos. E outra coisa, quando você divulga, agora eu estou dando aqui um outro argumento, porque eu vi gente falando assim, até um argumento razoável, falando assim, mas se eles quisessem sancionar, eles sancionariam e ficariam quietos, não precisa ficar divulgando, não precisa ficar falando alto, dizendo que vai, que quem fica falando muito não faz. É até um argumento razoável. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando você faz essa ação de maneira mais exposta, quando você divulga, olha, está indo um cara lá discutir, ouvir autoridades, isso e aquilo, você aumenta a autoridade de uma eventual futura sanção internacional, porque é uma demonstração de que houve realmente esforços de busca da verdade. Então, no cenário internacional, quando você toma essa atitude de enviar um agente para ouvir as pessoas, para estudar o que está acontecendo, a comunidade internacional vai ver essas eventuais sanções como algo mais legítimo. Eles vão falar, não, poxa, não foi uma canetada simplesmente, eles foram lá estudar o caso, ouvir as pessoas. Não foi uma atitude simplesmente política, porque o Trump não gosta do Lula ou não gosta do Alexandre de Moraes. Não, eles mandaram lá uma equipe para estudar o caso e tal. Então você ganha muito mais credibilidade internacional quando você manda uma comitiva antes para estudar o caso. As pessoas vão confiar mais nessa eventual decisão futura de sanções, até porque as sanções são muito graves, as sanções financeiras. É a pena de morte financeira. Lembrem-se de que os Estados Unidos sancionaram já o juiz da Suprema Corte da Venezuela, Michael Moreno, e sancionaram com as sanções OFEC, ou seja, essas sanções financeiras, pena de morte financeira. E por que o Michael Moreno é o juiz lá da Suprema Corte da Venezuela, tá? Como se fosse o STF da Venezuela. Já teve juiz sancionado. E o que o Michael Moreno fez? Ações que minaram a democracia na Venezuela. Então, segundo a ótica dos Estados Unidos, esse juiz minou a democracia na Venezuela. Usurpou funções do Congresso. Vocês conhecem algum juiz ou alguns juízes que faz isso? Usurpar funções do Congresso? Pois bem, foi o que o Michael Moreno fez. Ele permitiu que o Nicolás Maduro governasse por decreto. Ou seja, era juiz da Suprema Corte, amiguinho do regime. Hoje o Michael Moreno não pode entrar nos Estados Unidos. Ele teve os seus ativos aqui nos Estados Unidos todos congelados. Ele não pode contratar com empresas americanas, ele não pode ter um American Express, não pode ter um cartão Visa. Não pode ter nem conta em banco mais. Todos os bancos são ligados pelo SWIFT. Então ele sofreu a pena de morte financeira, que é a sanção que está sendo esperada para o Alexandre de Moraes, vinda daqui dos Estados Unidos.
E lembre-se de uma coisa, vamos acrescentar aqui, a coisa melhora. A coisa melhora. Depois que os Estados Unidos sancionaram o juiz Michael Moreno, da Venezuela, Canadá e União Europeia fizeram a mesma coisa. Então, hoje, o Michael Moreno não é sancionado só nos Estados Unidos. Ele também não pode viajar para o Canadá, não pode viajar para nenhum país da União Europeia, ou seja, não pode ir para Portugal. Vocês conseguem pensar em algum juiz da Suprema Corte que adora fazer festinha em Portugal? Então, Alexandre de Moraes, sofrendo essas sanções dos Estados Unidos, fatalmente vão vir logo em seguida outras sanções de outros países e talvez, quem sabe, União Europeia. Aliás, já tem, eu mostrei no TV Injustiça da semana passada, já tem um projeto de resolução protocolado lá na União Europeia pelo eurodeputado polonês Dominik Tarczyński. A gente falou disso na semana passada.